Olá, meus caros, boa noite. Thomas Korontai falando. Eu fiquei o dia inteiro fora, né, então não pude comemorar o Dia da Pátria antes, como eu gostaria, mas também não poderia deixar passar em branco, né, agora que me liberei. E são 11h30 da noite, então ainda estamos no dia 7 de setembro. E deixar aqui a minha homenagem ao nosso dia 7 de setembro, né? Fica gravado aqui, evidentemente, eu não avisei ninguém de que faria essa live, né? Sempre vai aparecer uma outra pessoa e quem for aparecendo aí, quiser compartilhar, nós vamos bater um papinho aqui, quem quiser fazer alguma pergunta, pode ser feita, sem dúvida nenhuma, mas eu não pretendo passar de 20, 30 minutos no máximo, né? Ou talvez até menos, né? Porque a ideia não é ocupar o tempo de vocês, né, com comentários que estão surgindo, estão por toda a rede, né? Então a ideia não é nós apenas reverberarmos, né, os fatos lamentáveis de ontem também. Nesse sentido, estou junto com o pessoal dos federalistas também produzindo uma nota, né? E às vezes é bom esperar um pouco, sabe? Eu costumo dar uma esperada, não pegar e agir rapidamente, falar rapidamente em relação a fatos que vão ocorrendo por aí, né? Por quê? Porque é preciso que as coisas, a poeira se assente e a gente possa enxergar melhor, né? Eu já vi muita gente falar, não neste caso, né? Mas em relação ao ocorrido ontem com o candidato Bolsonaro, né? Mas em outras inúmeras situações eu já vi gente falando muita bobagem porque tem aquela vontade de protagonizar. Como eu não estou aqui para fazer proselitismo, aproveitar fatos para pegar carona, etc. E eu estou aqui para falar de soluções, né? Então eu realmente não embarco nessas ondas não, né? Mas de qualquer forma, lá pelo Convergências, nós já fiz uma nota oficial, está publicado lá no site do Convergência, que é uma coalizão de movimentos que eu coordeno, né? E lamentável, sem dúvida nenhuma, o que aconteceu ontem. A democracia não pode, né? Não só a democracia, mas a civilidade, né? Um processo de discussão política, enfim, não pode chegar a esse ponto de pessoas até planejarem, né, matar um candidato à presidência da República, sabe? Então, não sabem dialogar, não sabem discutir os problemas, então parte para a agressão, né? Parte para a agressão e pior, né, para o assassinato, né? Então, embora o general Mourão tenha sido bastante comedido nas suas declarações, falando que somente há 50 e poucos anos que um assassinato, né, de um presidente, enfim, no Brasil, que o Brasil não tem essa tradição, mas infelizmente parece que tem, né? A morte do Tancredo Neves até hoje não foi bem esclarecida, né? Circunstâncias muito duvidosas. A morte do Eduardo Campos também, né? A morte de outros, de prefeitos como Celso Daniel, Toninho do PT, enfim, quer dizer, tantos outros. As testemunhas todas morreram, imagina um negócio desse. Quer dizer, não pode ser coincidência, né? Então o Brasil vive ainda uma espécie de faroeste, né? Terra sem lei. Por quê? Porque o país ele vem sendo dominado há muito tempo por oligarquias, né? Então isso é desde sempre, não é uma coisa só do PT ou da esquerda que está no poder, enfim. Eu até separo, sabe? Eu acho que tem pessoas que são os radicais, né, realmente, que usam até os panos de fundo
de esquerda, ou então tem aqueles outros que são doentes mentais, mesmo patológicos, e que querem a todo custo ficar no poder e usam a ideologia para serem eleitos, ideologia fazendo populismo e tudo mais, para poder ser eleitos e chegar a ficar no poder. E aí sim submeter a população, submeter o país inteiro, a nação inteira, aos seus desígnios socialistas e doentios, enfim. Mas existe o outro lado também, o lado dos oligarcas, que deixa a coisa um tanto quanto desideologizada, né? Tem que tomar muito cuidado também, né? Por quê? Porque o poder é uma coisa, como o Lord Acton falava, é uma coisa que corrompe, né? O poder corrompe, e o poder centralizado, quanto mais concentrado, ele corrompe de forma cada vez mais absurda, mais absoluta. E a tendência sempre é de concentração, né? Então, me assusta um pouco vários discursos que estão por aí, inclusive da própria equipe do Bolsonaro, mas também de outros candidatos, porque ninguém está apresentando assim uma solução efetiva de resolver a estrutura do país, né? Porque uma coisa é discurso, outra coisa é efetividade, né? Você tem que dizer o que, é que você vai fazer, senão você vai enganar a população, né? E o problema é combinar com o Congresso, para tentar reformar a Constituição nos pontos que precisa. Eu diria que é praticamente impossível. Por quê? Porque existem as interferências, não só aqui dentro do país, mas de fora do país também. O problema é muito grave, meus amigos, muito mais grave do que vocês possam imaginar. Eu não quero aqui fazer um comentário longo a respeito, até porque eu não sou, digamos, um cientista político para ficar discutindo esses assuntos de uma maneira tão detalhada, né, como um cientista político faz. Mas é preciso. Eu sou um observador, eu montei um projeto de país, montei um ensaio constitucional, exatamente indo na veia, né? Na veia do problema. O problema é a estrutura, o problema é a Constituição. Então, muitos estão falando em reformar a Constituição, mas ninguém está dizendo para onde que vai, né? É preciso rever a estrutura, é preciso combinar com todo mundo, dizer, gente, se nós não acertarmos as coisas, nós todos vamos afundar. Então não adianta pegar sair vendendo tudo, vender todas as estatais, vender do, do, partes de setores importantes do país. E olha que eu sou um privatista por excelência, né? Acho que muita coisa tem que ser privatizada, mas tem coisas que têm que ser mantidas no Estado. Tem aspectos geopolíticos que tem que se preocupar. Quando você vende uma Vale do Rio Doce, por exemplo, você vende com Minas. Você não vende a empresa só, você vende com Minas. Vender a empresa só com maquinário não tem muito valor, né? Agora, se vende toda uma estrutura, né? Vai vender setores da Petrobras, vai ter que vender postos, vai ter que vender uma série de coisas, vender Eletrobras, vai ter que vender partes de domínio de geração e transmissão de energia. E aí o problema é que entram uma série de empresas de fora, né? Porque o Brasil talvez não tenha capital suficiente para poder fazer esse tipo de situação. E o outro problema, sair do monopólio público para o monopólio privado, pode, digamos, melhorar um pouco. A telefonia está aí, ajudou bastante, mas nós pagamos a conta mais cara de telefonia e de internet, se não a mais cara, mas uma das mais caras do mundo, e com certeza com uma qualidade absolutamente questionável, né? Então, é preciso planejar muito bem. As situações geopolíticas hoje exigem
exigem uma postura diferente de Estado. Tá? Essa é uma visão que eu tenho juntamente com a minha equipe, né? É evidente que são assuntos que têm que ser discutidos com mais vagar, né? Com mais detalhe, acertar bem o ensaio constitucional que está em discussão com a sociedade e que vai ser melhorado, muito melhorado ainda também com o Comitê de Notáveis. A gente já sabe, né, que para essa eleição os federalistas não dificilmente teriam condições de sequer participar. Né? Eu estou candidato, sim, chapa 91, com Célio Antunes, como candidato a vice, mas sem a autorização do TSE para a participação, ainda que subjúdice, seja pelo judiciário, seja pelo que for, não há condições de nós participarmos. O nosso número não vai figurar nas urnas, então somos candidatos realmente outsiders, estamos fora do circuito, né? E do lado de fora, né? Mas isso não nos preocupa, sabe? Nós, juntamente com os outros candidatos à presidência e demais candidaturas independentes, resolvemos marcar a posição, né? E se acontecer de nós participarmos, vamos poder levar as ideias adiante, né? O país inteiro agora está em torno de outros candidatos, né? E muito provavelmente o candidato Bolsonaro possa realmente vencer as eleições e, e torcer para que as premissas, né, colocadas na candidatura sejam realizadas não completamente. Eu realmente me preocupa muito essa questão da venda das estatais sem reformar a estrutura. É preciso primeiro reformar a estrutura, primeiro é preciso baixar os custos. Né? Eu vou fazer uma comparação rápida aqui. Se a pessoa tem uma casa, tem uma vida, né? Só que essa vida, como ela vive, ela gasta demais. Ela gasta mais do que ela faz em salário, conjunto com a sua família. Então, gasta mais do que a família arrecada em salários, certo? Então, está pagando juros altos para cartão de crédito, para cheque especial, financiamentos, etc. E não consegue pagar, né? Não consegue acertar as coisas. Então, o que as pessoas fazem? Ela pega e vende tudo. Vende o carro, vende os móveis, vende tudo, né? Joias, etc. E consegue pagar a dívida. E, com isso, elimina o serviço da dívida, que são os juros. Só que, se ele continuar gastando do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito, essa família continuar vivendo do mesmo jeito, até inclusive recomprando os móveis, entrando em novos financiamentos, etc., em 2, 3 anos ela estará completamente endividada. E aí não tem mais o que vender, até porque o que eventualmente tenha comprado está financiado, está alienado, não pode vender. Percebe? Então é preciso tomar muito cuidado com isso, né? Eu entendo que nós podemos renegociar as dívidas, os juros, etc., desde que você demonstre como diminuir os spreads. E a melhor forma de você demonstrar como vai diminuir os spreads é demonstrar como é que vai aumentar os superávites. E a melhor forma de aumentar o superávit é diminuir custo, os custos correntes, os gastos correntes, né? E não tem nada a ver com investimentos. Os investimentos têm que ser privatizados, têm que passar para a iniciativa privada aquilo que é possível, e aí realmente o país começa a crescer. Quanto à privatização de algumas estatais, no meu caso, no meu entendimento, Eletrobras, Telebrás, Infraero, essas coisas tinham que acabar, na verdade, né? E deixar realmente o mercado livre para poder competir internamente com inúmeras empresas brasileiras e até estrangeiras, enfim, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem estatal de energia elétrica, não tem estatal de telefonia, né? Muito pelo contrário, tem milhares de distribuidores, geradores, né, de energia,
de distribuidores de telecomunicações, né? As operadoras, as Baby Bells, tem também as grandes, enfim. E é dessa maneira que as coisas funcionam. Não tem banco estatal, até onde eu sei não tem banco estatal, não tem lá um banco dos Estados Unidos. Se tiver com esse nome é privado, né? O único banco, até o banco central deles é privado, né? Coisa que eu não estou defendendo que tem que ser aqui. Nós teríamos que ter uma autonomia, uma independência do Banco Central, né? Então, essas coisas têm que ser reescalonadas, realinhadas dentro do país, de maneira que nós possamos, nesse dia de 7 de setembro falando, atingir realmente a nossa independência, a nossa soberania, né? A soberania de si próprio, né? Soberania em relação aos demais. Claro, existe uma interdependência global, mas nós temos que manter ou conquistar a nossa independência como grande país, como grande nação, né? E essa independência, infelizmente, o Brasil ainda não conquistou. E você, meu caro, não conquistou a independência ainda plena, talvez com raras exceções de toda a população, com certeza, mas a maioria absoluta não conquistou a independência, independência financeira, independência material, né, de todos os aspectos, e acaba se tornando um sujeito, uma pessoa dependente, não só do ponto de vista material, mas do ponto de vista emocional, porque quando as coisas não se ajustam, né? Tem um ditado que diz que quando o dinheiro não entra pela porta, o amor pula a janela, né? Então, você pode imaginar o que acontece com as emoções de cada um, né? Pessoas que têm formação e de repente têm que estar fazendo outra coisa porque não conseguem emprego, né? Não conseguem atividade econômica, não conseguem manter a sua empresa por diversas razões, mas as principais são, sem dúvida, o ambiente econômico muito ruim, muito perverso que tem nesse país, né? Então é preciso mudar isso tudo. É só assim que a gente vai conseguir independência para esta nação e independência de cada brasileiro em relação a si, em relação à sua vida, então, ter uma vida independente, que é a única maneira de ser feliz, de poder buscar a sua própria felicidade. Ok? Fica aí meu abraço, né? Feliz Brasil, aqui ó, feliz pátria, né? A nossa pátria, e vamos continuar brigando muito, 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 muito pela independência do Brasil, a verdadeira independência. Não será fácil. Tudo bem, Narli? Seja bem-vinda. Uma boa noite a você. Esse que não vai ser fácil, tá? Não está sendo. Mas nós temos todas as condições, todos os elementos, todo o conhecimento acumulado, estudos acumulados ao longo de anos, e temos a ferramenta, né? E só falta agora o povo brasileiro acordar. Um dia isso vai acontecer com a graça de Deus, com a graça do nosso trabalho, né? As pessoas vão acordando aos poucos para perceber que o caminho da independência e da própria independência é a autonomia local, a autonomia dos estados, a autonomia das cidades e uma reforma estrutural, né? Porque senão nós vamos continuar dependentes de tudo que acontece lá na corte, lá em Brasília, né? Lá nos palácios nababescos, sabe? Nós pagando a conta dessa turma toda. Não dá mais, né? Tem até puxador de cadeira para juiz. São as coisas assim que eu me remete à época do Palácio de Versalhes, né? Da turma do Luís XIV, Luís XV, né? Então, Luís XVI. E acho que está na hora, né, de nós darmos um basta nisso. Vem aí as eleições, vão ser os novos ajustes, etc. Mas depois disso tudo, nós vamos voltar a uma discussão do país, porque o país vai cair na realidade sobre o que pode ser feito, o que é que vai ser possível fazer, considerando o Congresso, considerando todos os interesses dentro desse modelo que nós temos hoje. Não é assim, não. Promessa de campanha
é uma coisa, é agenda política. Realizar é outra. Nós temos o caminho, nós sabemos como fazer, tá? E não vai ser com este modelo, não vai ser dentro desse modelo, vai ser usando as regras vigentes, as regras da lei, tá? Ou seja, a lei como um todo, mas usando o poder do próprio povo para isso acontecer, que não é só a eleição, é outra coisa também. Nós precisamos substituir a Constituição via referendo popular, ou seja, você é que vai fazer isso. Mas nós temos que criar um ambiente para que isso aconteça. Não basta vencer uma eleição, né? É preciso criar um ambiente nacional unindo o país realmente, porque o país anda dividido, anda, sabe, multifacetado em diversos problemas, aí, diversos setores, diversas ideias, enfim, é uma bagunça total, né? E assim a gente vai conseguir, com fé em Deus e muito trabalho, né, Narli, nós vamos conseguir chegar lá. E é isso aí. Narli, minha querida candidata a deputado federal, né? Eu tenho certeza que chegando lá você já vai ser um pigmento muito forte naquele mar, né? Um pigmento de cloro, né? Para poder clarear aquela coisa toda junto com outras pessoas maravilhosas que estão se candidatando e aos poucos a gente vai divulgando, vai, enfim, passando, né? As ideias de quem deve estar lá. Eu só espero que realmente nós consigamos ter eleições honestas, com as urnas de lona, com o voto em cédula de papel, porque assim a gente vai ter certeza de quem realmente vai ser eleito com todo o trabalho que já vem desenvolvendo há tanto tempo, como a Narli, né? A Narli é uma pessoa extremamente competente e habilitada para fazer um excepcional trabalho lá na Câmara Federal. E vamos em frente, né? Vamos em frente, vamos continuar lutando. Grande abraço, viva o Brasil, viva a todos e que Deus fique com todos e que cuide muito bem de todos. Vamos em frente. Grande abraço.